Beleza. Queridos, nessa noite, o nosso bate-papo será sobre fé cristã e política. Nos próximos sábados, até o congresso, ou seja, esse sábado mais 2, e quem sabe até depois que passar o congresso Arte e Vida, nós estamos numa série de conversas, de bate-papos, de reflexões sobre o cristianismo público. Cristianismo público. Essa é uma expressão que fala de como nós devemos nos portar enquanto cristãos na esfera pública, não só dentro das 4 paredes da nossa igreja ou da nossa casa, mas em todos os lugares. E principalmente nessa noite nós vamos falar sobre fé cristã e política. O cristianismo público, ele tem várias esferas diferentes. Nós podemos falar sobre educação, podemos falar sobre segurança pública, podemos falar sobre economia, podemos falar sobre leis tributárias, tudo isso à luz da palavra de Deus. Mas hoje, para começar bem, nós vamos falar sobre cristianismo e política. Então, você provavelmente viu aí nas nossas redes sociais. Se você não segue o culto de sábado no Instagram ou no Facebook, faça isso, porque a gente vai estar postando várias coisas, várias palavras, várias frases, vários pontos das nossas reflexões nas redes sociais. Então, para você ficar por dentro daquilo que nós falamos, daquilo que nós vamos falar, segue a gente lá, e aí você vai ficar bem por dentro. Bom, dura tarefa é essa, de falar sobre política, neste ambiente em que nós estamos, de ânimos acirradíssimos, e falar sobre política. Política é uma daquelas coisas que não se discute, né? Tipo time de futebol. Não, time de futebol, religião e política, ninguém discute, porque realmente é um ponto nevrálgico, muito perigoso, e perigoso mesmo, né? Nós tivemos o triste episódio, independente de quem seja, de que no nosso processo eleitoral, um presidenciável sofreu um atentado, né? Então, isso é uma mancha, né, para nós como nação. Isso deve fazer com que a gente ore muito pelo país, que a gente se atente e que a gente tome cuidado também, porque é complicado. Você faz um posicionamento e você assume uma posição política, alguma concordância ou discordância de candidato A ou candidato B, e automaticamente você é louvado, aplaudido por gente que você nunca viu na vida, e você é também jurado de morte por gente que você nunca viu na vida. Então, os grupos de WhatsApp, acho que estão, nessa época do ano, fica assim, um trânsito altíssimo, né, de entra e sai de grupo por causa de coisa de política. E não deve ser assim entre nós. A gente deve ter muita clareza quando a gente fala sobre essas coisas, muita ética, muita consciência, porque eu não vou falar aqui em quem eu vou votar, tá bom, gente? Então, não adianta, eu não vou começar falando de bandeira política, eu não vou falar aqui de partido, eu não vou falar dos espectros, talvez um pouquinho, mas eu tenho o privilégio de poder falar para vocês a partir de um púlpito de uma igreja que não tem rabo preso com ninguém, graças a Deus. Você não vai encontrar nenhum político falando do nome dessa igreja ou de alguns dos nossos pastores envolvidos em acordões, em coisas assim. E isso, eu quero que você aplaude ao Senhor Jesus por essa comunidade onde você está. Porque nesse ponto, graças a Deus, Deus tem nos dado, não sem muita oração e muita reflexão, mas Deus tem nos dado muita liberdade. Então, eu entendo o meu lugar de fala, eu entendo esse instrumento de poder que está nas minhas mãos, que é o microfone, e eu estou aqui hoje para falar a partir da palavra de Deus, como deve ser a nossa reflexão política, não a favor ou contra ninguém. E mesmo assim, vocês me conhecem, eu sou um cara que me pronunciou até pouco sobre algumas coisas mais específicas de política. E mesmo assim, recentemente,
me chamaram de anticristo, acho que no Facebook. Eu entro muito pouco no Facebook, mas entrei esses dias, e aí me avisaram, né, que meu nome tinha rolado aí numa postagem, e eu era um anticristo, porque por causa da posição política que eu nunca dei, uma pessoa que nunca conversou comigo sobre política, falou um negócio que eu nunca falei, enfim. Então, falar sobre política é uma coisa que gera um pouco de tensão, gera um pouco de desconforto. Mas, por que nós devemos falar sobre política? Por que mesmo com toda essa tensão, com todo o desconforto, com todos os problemas que isso gera, por que a gente deve falar sobre política? Aqui na igreja, devemos falar sobre política porque é impossível você ser apolítico. Uma posição política não é uma adesão a um partido, a um candidato. Às vezes você pensa assim, mas eu não sei em quem eu vou votar, eu não tenho um partido político, eu não me envolvo nessas discussões, então eu sou apolítico. Não existe ser apolítico. Não tomar posição também é tomar posição. E nós, como filhos de Deus, eleitos pelo Senhor Jesus Cristo, e a noiva de Cristo, que fomos iluminados com a luz do Espírito Santo, não podemos nos dar ao luxo de ficar nesse ponto, nos comportando como seres apolíticos, apátridas, como se a gente não fosse um membro da sociedade. Nós somos membros da sociedade. Tudo que acontece na sociedade é um reflexo das nossas atitudes e tem reflexo também sobre as nossas vidas. Então a gente não pode não se posicionar. Nós temos que refletir politicamente. E só um adendo. Se entre o céu e o inferno existe um ser que não quer que a gente discuta política, este ser não está no céu. Ou seja, o único interessado em que a igreja não pense sobre essas coisas é o inimigo. A Bíblia fala que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ou seja, quem trabalha na ignorância é o diabo. Quem trabalha nas trevas é o inimigo. Então, quando a gente fala sobre política, com o intuito de trazer esse assunto à luz, e saber o que a Bíblia diz sobre isso, o que Deus tem a dizer sobre essas coisas, nós estamos muito conscientes que a gente, com todo o temor no nosso coração, estamos fazendo algo que Deus nos chama a fazer. Falecido, já infelizmente, Robinson Cavalcante foi um cientista político, professor universitário e bispo da igreja anglicana no Recife. Ele tem várias publicações sobre política. Sendo um cientista político e um bispo da igreja, ele foi um pensador muito importante, que infelizmente nós perdemos há alguns anos atrás, por conta de um ato de violência, um assassinato, mas ele deixou muitas coisas escritas para nós. E tudo que eu vou falar hoje, não é meu, tá, gente? É baseado em várias leituras, várias pesquisas, inclusive do Robinson Cavalcante, Jonas Madureira, Guilherme de Carvalho, Labrie, o Mosaico, muita gente boa falando sobre política no Brasil. Essa é a primeira coisa que eu até queria falar. Eu trouxe aqui um livro, eu não estou ganhando nada por isso, mas eu quero indicar para você, se você quer se aprofundar um pouquinho nesse tema, um livro escrito de uma maneira muito simples, mas com bastante conteúdo. Então, bate a foto aí, Marco Davi Lago, que aí ele reposta também. Davi Lago escreveu esse livro chamado Brasil Polifônico, os Evangélicos e as Estruturas de Poder. E ele é um cara com bastante embasamento nessa área de filosofia do direito e política. Então, se você quer se aprofundar, vai atrás desse livro. Ele é um cristão comprometido, um pastor. Isso mostra para nós que tem muita gente boa falando sobre isso. Você não deve ser massa de manobra de nenhum lado. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você ouve na mídia. Por isso, eu particularmente, eu escuto mídias bastante diferentes nos seus comprometimentos políticos, para que eu não seja guiado a engano. Não fico só com notícia de WhatsApp, tá bom, gente? Com coisa do repasse para todo mundo, porque em 24 horas vai haver um golpe no Brasil. Aquela coisa toda. Não seja ignorante, tá, meu irmão? Existe muita gente boa falando sobre essas coisas no Brasil.
Isso para mim foi muito bom quando eu descobri que as perguntas que às vezes as pessoas me fazem sobre cristianismo, sobre fé, sobre política, as perguntas que eu não tenho resposta, outros cristãos já estão se debruçando sobre essas questões, e eles têm resposta. Então a gente tem onde buscar embasamento. A gente não, ficar na ignorância é uma escolha. Tem muita gente realmente muito boa dentro do espectro cristão, do espectro cristão brasileiro, que você pode seguir, que você pode ler, que você pode se informar e fazer com que as suas opiniões não sejam simplesmente os seus achismos, mas sejam opiniões baseadas em argumentos sólidos. Bom, um desses caras é o Robinson Cavalcante, e ele escreveu assim: ser apolítico, ou seja, não se envolver nas questões políticas, é deixar de tomar uma posição política e assumir uma posição de omissão. O ser apolítico é um escapismo, uma fuga, uma irresponsabilidade com sonora roupagem pseudo-inteligente. É fuga da responsabilidade como cristão e cidadão, fuga da maturidade e do comportamento adulto. O apolítico não tem como deixar de ser político, só que o é pessimamente. Então, por isso que a gente tem que falar sobre política, porque não tem como não ser político. Eu não estou falando só sobre o voto obrigatório, eu estou falando sobre reflexão, sobre o ambiente em que você vive. Então, nós precisamos ser cristãos conscientes, que refletem criticamente sobre todas as coisas, inclusive sobre política. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 17. Marcos 12, 13 a 17. Diz assim: mais tarde, enviaram a Jesus, alguns dos fariseus e herodianos, para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Presta atenção em quem foi falar com Jesus. Alguns dos fariseus e herodianos. Estes se aproximaram dele e disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Isso aqui tudo é fachada, tá, gente? Esses elogios que eles estão fazendo a Jesus, não caia neles, Jesus não caiu. Aqui tinham dois grupos, fariseus e herodianos, aqueles que eram os doutores da lei e aqueles que apoiavam a Herodes. Em vários momentos eles eram grupos políticos antagônicos, mas eles se uniram para fazer uma pegadinha em Jesus. Então eles chegam elogiando Jesus, falando: a gente sabe que você não se deixa influenciar por ninguém. E aí eles perguntaram: é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, porque tem muita gente que levanta assunto político e tem uma roupagem de preocupação com as questões políticas, mas isso não passa de hipocrisia, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Então Jesus pede uma moeda, um denário. Um denário, ele não era uma moeda muito valiosa, era uma moeda de um valor assim, bem, consideravelmente baixo até. Engraçado que nem isso Jesus tinha, né? Até a moeda ele pede emprestado, para você que às vezes está quebrado, fala assim: puxa, que vergonha, pedir até 25 centavos, Jesus fez isso também. Tragam-me um denário para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou: de quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram
admirados com ele. Ficaram admirados com ele porque ele conseguiu sair da pegadinha, entendeu? Jesus entendeu que aquela fala daquelas pessoas era simplesmente para colocá-lo à prova. Porque se Jesus diz, e esse era um momento onde esse imposto tinha que ser pago, né, era compulsório, era para todo mundo tinha que pagar. Se Jesus diz, não paguem imposto, porque este governo é um governo corrupto, esse é um governo ilegítimo, então não pague o seu imposto, então Jesus seria preso como um rebelde. Mas se Jesus simplesmente fala, lógico que você tem que pagar os seus impostos e tal, naquele momento, naquela situação, ele ia ser taxado como um manipulado, como alguém que estava servindo a um governo corrupto. Então, quando alguém me chama de anticristo na rede social, ele está me perguntando, será que é lícito pagar imposto a César ou não? Porque ele só quer me pegar, só quer fazer uma pegadinha, só quer saber onde eu vou para que eu me indisponha com algum grupo. E tem algumas coisas que são tão bobas que a gente nem se dá ao trabalho de responder. Mas enfim, eles falaram isso aqui para Jesus. De quem é essa inscrição? Basicamente a pergunta que eles fizeram para Jesus foi essa. Jesus, de que lado político você está? Jesus, você é fora Dilma ou fora Temer? Jesus, você é ele sim ou ele não? De que lado político você está, Jesus? E aí Jesus então pega a moeda e faz essa pergunta que nós vimos. E parece que aquilo que nós ouvimos é mais ou menos isso aqui. Jesus faz uma separação e diz, olhe, a figura que está nessa moeda é a figura de César. Então você tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Existe então uma separação que, inclusive, muitos teóricos usam esse texto para falar sobre o princípio protestante do Estado laico, de que o Estado não deve estar a serviço da igreja, nem a igreja a serviço do Estado. O Estado é Estado, a igreja é igreja, política é política, religião é religião. Como se houvesse uma separação assim. Na nossa mente ocidental, é isso que a gente escuta de Jesus, quando Jesus fala, deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. É mais ou menos isso aqui, é uma separação. O que é de César? Tudo que é de César é aquilo que é secular, é aquilo que é público. Então, de César é a política, a economia, o comércio, os impostos, o transporte público, a mídia, a religião, a igreja, não tem que se pronunciar sobre essas coisas. A gente não tem nada que falar sobre isso. E Deus fica com as coisas espirituais, ou seja, a igreja, a fé, as orações, a vida espiritual, o ministério, labachévias, tudo isso que é relativo à religião, ao campo espiritual, é de Deus. Saiu daqui, é de César. Então, Deus não pode se pronunciar sobre aquilo que está na mídia. Por quê? Porque a mídia é de César. Então a gente tem que dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E César não pode falar sobre a fé. Então beleza, o Estado não tem nada a ver com aquilo que a gente faz aqui dentro, e Deus não pode ter a ver com nada do que acontece lá fora. Essa é a mentalidade que muitas pessoas têm. É a mentalidade de César em oposição a Deus. Ou da política em oposição à religião. E a religião, então, não pode se relacionar, a fé não pode se relacionar com a política. Consegue entender até aqui? Eu ia falar, alguém tem alguma pergunta, mas ia ser difícil, é por causa do costume da escola do discípulo. Mas, basicamente, essa é a imagem que aparece na nossa mente. De um lado, o Estado e os seus poderes e a sua soberania, e de um outro lado, o incomunicável Deus e a religião. Você já se sentiu assim? Quando você se posiciona lá na sua faculdade, ou não conversa com alguém que não é cristão, enfim, você se sente como se você estivesse em uma outra esfera, e que esses assuntos políticos não te dissessem respeito justamente porque você é um cristão. Justamente porque você é um cristão. Eu já me senti assim várias vezes. Na verdade, o que Jesus está dizendo é isso aqui. Não é que César tem alguns poderes que Deus não pode
se envolver com eles e que Deus tem alguns poderes que César não pode se envolver com eles. Na verdade, tudo está sobre o domínio de Deus. E César, ou o Estado e a política, representam apenas uma parte daquilo que está sob o domínio de Deus. Tudo pertence a Jesus Cristo. Tudo pertence a Deus. Este é o mundo de Deus. Este é o universo de Deus. Tudo que acontece neste lugar diz respeito a Deus e Deus tem algo a dizer a respeito de todas as coisas. Essa esfera de autoridade que os políticos têm, ou que a política tem, ou que outras áreas, outras esferas como a iniciativa privada, ou a família, tudo isso são esferas de autoridade, mas estão dentro da autoridade maior de Deus. É isso que Jesus está dizendo. O que Deus estava fazendo em Cristo era reconciliando todas as coisas debaixo do domínio de Jesus. Jesus não é só Senhor da igreja, Jesus é o Senhor do mundo, Jesus é o Senhor do Brasil, Jesus tem algo a dizer à nossa nação, Deus tem respostas a dar à nossa nação. Os cristãos, cheios do Espírito Santo, não só podem, como devem envolver-se em toda essa esfera sob a qual Deus domina. Amém? Então, essa ideia de que existem dois campos separados e que eles não devem se comunicar, é uma grande falácia, é uma grande mentira. Eu costumo, quando falando sobre isso, resumir a minha posição dizendo o seguinte: para mim, o que não deve se misturar é o Estado e as placas denominacionais de igreja, como se o Estado devesse servir às comunidades locais. Não, o Estado deve servir a todos os seus cidadãos, mas fé e política, com certeza. Porque não existe nenhum posicionamento político, mesmo aqueles que não são religiosos, que não são baseados em premissas de fé. Todos nós cremos, mesmo aquele que diz que não crê em Jesus, ele crê em alguma coisa. Mesmo se ele diz que não crê em Deus nenhum, ele crê em si mesmo, ou ele crê na bondade do homem, ou ele crê que a vida começa só a partir do 3º mês de gestação, ou ele crê que todas as fés, todas as confissões religiosas levam a Deus, que seja, mas todos nós cremos em alguma coisa, e toda posição política é baseada em fé, seja fé religiosa ou outro tipo de fé. Então, isso é muito importante que a gente entenda, que Deus domina sobre todas as coisas. Jesus deixou isso claro logo em seguida, quando lá em João 19, 9 a 11, Pilatos pergunta a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? E Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada pelo meu Pai. Ou seja, você acha que eu estou de um lado, que você está de outro, e que agora eu estou debaixo do seu poder e que você pode fazer qualquer coisa comigo? Não, você não pode. Na verdade, você tem uma autoridade pequenininha dentro da grande autoridade do meu Pai. E você não teria nem essa autoridade se do céu não te fosse dada. Resumindo, Deus é o Senhor de toda a criação. Se você precisa saber algo sobre política, você deve começar exatamente por esse ponto. Que a política não está separada do mundo, principalmente do seu mundo, mesmo você sendo um cristão, e principalmente porque você é um cristão. Deus tem autoridade sobre todas as coisas, e nós, a igreja, devemos ser conscientes e agir sabendo disso, nos posicionar politicamente por causa disso. Então, tudo no mundo de Deus está sob a sua autoridade. A política, a economia, a saúde pública, os impostos, a cultura, a arte, a educação, direito. Deus tem algo a dizer sobre todas essas coisas. Amém? Abraham Kuyper foi um pastor, ele foi primeiro-ministro da Holanda, ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã, ou seja, ele era um cara que não ficava só dentro da sua igreja, ele era um político, um estadista. Ele disse: não existe sequer 1 centímetro quadrado no universo sobre o qual Cristo Jesus não diga é meu. Ele disse isso num sermão que ele deu na universidade. Ele disse: quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele estenderá o seu braço sobre todos os domínios do universo e dirá: é meu, é meu, é meu, é meu. É do seu Pai, é seu por herança, é seu por direito.
Isso não quer dizer que você tem uma relação de ser mais importante do que os outros cidadãos, mas que você pode e você deve se posicionar politicamente, porque você não está fora da sua esfera de atuação. Muito pelo contrário, não existe nenhuma esfera que esteja fora da atuação de Deus. Eu quero falar bem rapidamente sobre 5 visões erradas, equivocadas, sobre a relação do cristianismo e da política, ou do cristão e da política. Esse é um resumo, na verdade, de uma outra obra do Wayne Grudem, que se chama Política Segundo a Bíblia, está em português, foi lançado pela editora Vida Nova. Como todo livro, a gente não deve aceitar tudo que ele fala indiscriminadamente, não é? A gente deve ler e fazer apontamentos. Assim é também com Wayne Grudem, que não é o autor que eu mais me identifico, mas eu achei muito interessante a abordagem que ele fez no livro dele. E ele começa falando sobre 5 posicionamentos errados que os cristãos têm com relação à política. Primeiro, o governo deve se impor à religião. Isso é um pensamento equivocado, errado. O governo deve impor a religião. O governo deve excluir a religião. Todos os governos são perversos e demoníacos. O cristão deve evangelizar e não fazer política, ou o cristão deve fazer política e não evangelizar. Esses são 5 comportamentos errados. Que o governo deve impor a religião ou excluí-la, que os governos são perversos e demoníacos, então a gente não deve se envolver com política, porque política é coisa do diabo. Porque os cristãos disseram isso no nosso contexto. A política é coisa do diabo, não vamos nos envolver com ela. Inclusive, eu até estava ouvindo um cara, e ele estava falando sobre isso. Ele, não, eu sou cidadão do céu. E se eu sou cidadão do céu, a minha pátria é o céu, não é aqui. Então, se eu mudo de país, se eu estou no Brasil e eu vou para os Estados Unidos, eu continuo sendo cidadão brasileiro, eu não sou cidadão americano. Então eu não tenho que interferir na política americana, porque eu não sou cidadão americano. Então eu vou viver nos Estados Unidos, mas não vou me envolver com a política. E aí ele faz essa analogia para dizer, se eu sou cidadão do céu, eu não tenho nada a ver com essa terra. Então eu não vou me envolver com política. Não é? Os governos são demoníacos, esse negócio de política do diabo. O próprio diabo falou para Jesus, né? Todos os reinos da terra eu te darei se prostrado me adorares. Então parece que o diabo tem poder político para dar ou não para Jesus. Só que isso quem falou foi o pai da mentira, né? Então, mas tem muita gente que pensa que política é coisa do diabo, que os cristãos não devem se envolver com política, o que é um grande erro. E os outros 2 posicionamentos são esses, que o cristão deve evangelizar e não fazer política. A nossa obra é outra, vamos só falar de Jesus, vamos só cantar, vamos só pregar, vamos só fazer célula, e a gente faz aquilo que a gente tem que fazer. Se a gente tem que votar, a gente vota, se a gente não tem, a gente não vota. Se o problema político bater na porta da nossa igreja, aí a gente se envolve. Mas se vamos chegar até a porta da nossa igreja, se quem estiver se lascando forem os outros, a gente não se envolve. Né? Então, vamos só evangelizar, vamos só orar, vamos só jejuar, e não vamos nos posicionar politicamente. Isso é um erro. E o outro erro é que o cristão deve fazer política e não evangelizar. E aí é o cara que vai para o outro extremo e fala assim, não adianta nada a gente ficar aqui orando e o mundo se ferrando lá fora. Então o que a gente tem que fazer é trazer o reino de Deus através dos meios políticos e estruturais. Então a gente tem que ir para a rua mesmo e tal, e esquecer completamente da esfera espiritual da nossa tarefa, e só pensar que nós estamos aqui para mudar as estruturas, para reformar as estruturas, achando que o reino de Deus é como se fosse um governo político que nós conseguimos implantar pela nossa própria força, quando na verdade o reino de Deus não é um reino político humano que é implantado pela própria força humana. O reino de Deus é um reino que se manifesta na realidade através de nós, mas ele terá a sua implantação feita pelo próprio Deus quando Jesus voltar. Aí sim, vão ser novos céus, nova terra, nova Jerusalém, vai ser tudo novo. Mas isso vai acontecer lá no futuro. O que nós podemos fazer hoje é nos envolver com a nossa realidade aqui, para que Campo Grande seja o mais parecido possível com o Campo Grande de quando Jesus voltar. Imagina quando Jesus voltar, como é que vai ser Campo Grande? Vai ser maravilhoso. Então, o que a gente deve fazer é fazer o máximo possível
para que Campo Grande e para que o Brasil se pareça com aquele Brasil que vai existir quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Será que quando o Senhor Jesus Cristo voltar vai haver igualdade, vai haver justiça, vai haver segurança, vai haver saneamento básico, vai haver direito assegurado, vai haver dignidade para todos? Se esse é um Brasil ou uma cidade que vai existir quando Jesus voltar, então esse deve ser uma imagem que deve me comprometer no presente. Eu devo fazer o máximo que eu posso para que isso já exista agora. Mas eu não devo cair no engano de que essa é a minha tarefa última e que isso acontece pela força do meu braço. Esse é o último erro. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Em primeiro lugar, então, o governo deve impor a religião. Nenhum governo, isso é um erro, né? Nenhum governo pode determinar qual é a religião dos seus indivíduos. O Estado laico significa que nenhum credo ou fé deve ser assumido como regra sobre todos os cidadãos, seja ele cristão, hindu, islâmico ou etc. Estado laico é uma expressão que nós usamos muito no debate político no Brasil. E existe muita insegurança sobre o que isso realmente significa. Quando nós dizemos que o Estado é laico, significa que o nosso Estado não é um Estado confessional. O que seria um Estado confessional? Existem alguns países islâmicos, por exemplo, é o que eu consigo pensar de mais próximo de nós hoje, alguns países islâmicos que a lei civil é a mesma da lei religiosa. Isso é um Estado confessional de confissão de fé. Então, você pega um país, por exemplo, como o Iêmen adota a Sharia, que é a lei islâmica. Ela é uma lei religiosa e civil ao mesmo tempo. Então, por exemplo, estava conversando com um amigo que é comandante, piloto, né? E ele disse que um avião, quando ele está sobrevoando um determinado país, ele está sujeito às leis daquele país, porque ele está no espaço aéreo daquele país. Então ele tem que pedir permissão para entrar e tem que avisar quando ele está saindo, ainda que ele não toque o chão, está lá no avião. E alguns países islâmicos que adotam a lei religiosa, é uma lei religiosa que você não pode beber bebida alcoólica. Né? O islâmico coerente com a sua escritura sagrada, ele vai dizer que não pode beber nada de álcool. É uma lei, é uma regra. Então, enquanto o avião está passando pelo espaço aéreo daquele país, o serviço de bebidas do avião tem que ser suspenso. Não pode servir bebida alcoólica enquanto o avião estiver passando por aquele espaço aéreo, porque senão ele está infringindo a lei do país. Só que ela é uma lei religiosa, que também é civil. Uma coisa parecida também a gente vê no Antigo Testamento. Quando Deus dá os 10 mandamentos para o povo, aquilo é uma lei civil, mas que também toca a esfera religiosa. O dízimo, ele era religioso, mas ele também era um imposto civil. Nesses casos, a gente tem estados confessionais, um país que determina qual é a fé que os seus cidadãos terão. Isso, para nós devemos nos opor a isso, no sentido que Jesus já deixou claro que nenhum Estado, nenhum poder, nenhum César deve ser absoluto sobre nada. Na verdade, nada deve ser absoluto. Isso funciona tanto para a esquerda quanto para a direita. Se você acha que você é um cara de esquerda e você prega que o Estado deve ser a última instância soberana sobre tudo, isso é idolatria. O Estado não pode ser soberano. E se você é extremamente liberal e acha que apenas o capital e as relações comerciais devem ditar as regras sociais, isso também é uma idolatria, porque você está colocando o capital ou a própria autonomia humana, a liberdade humana, como se fosse um absoluto. Então, veja bem, o Brasil não é um Estado confessional. A única coisa que deixaria o Brasil se tornar um Estado confessional seria se o Congresso, o Senado, todos os poderes decidissem e impusessem que a partir de agora, todos os brasileiros deverão ser cristãos. Então, quem não é cristão
tem até o dia 15 do próximo, tipo assim, né? Tem até o dia 15 do próximo mês para comparecer até um fórum, alguma repartição pública, e lá você vai ter que assinar uma declaração que você é cristão. Se você não for batizado, você vai ter que ser batizado, você tem que estar na igreja e na célula já no próximo domingo. Se você não fizer isso, o Estado vai usar o seu poder, a espada, para te punir. Isso é um Estado que deixa de ser Estado laico e se torna um Estado confessional, quando as leis religiosas passam a ser as leis civis. Nós não queremos isso, amém? Nós não queremos que o Brasil se torne um Brasil cristão à força, ou um Brasil evangélico por força de lei, ou que as pessoas tenham que adorar o mesmo Deus que eu adoro, porque agora o Brasil decidiu que vai ser um Estado confessional. De maneira nenhuma. Wayne Grudem escreve que procurar obrigar as pessoas a tornarem-se cristãs também tem a tendência de expulsar o verdadeiro cristianismo. Se você fizer isso, na verdade, você está atuando contra o cristianismo e não a favor. Se você faz isso, isso remove da vida das pessoas a oportunidade de escolher seguir a fé cristã voluntariamente. Se torna compulsório. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. É uma influência que procura destruir o cristianismo. Isso aconteceu no quarto século. Em 380 depois de Cristo, o imperador romano Teodósio assinou um documento chamado Edito de Tessalônica. E nesse documento ele diz: a partir de agora, a fé única do Império Romano é a fé cristã. Então não pode mais ter outra expressão religiosa. Se tiver, o Estado vai coibir, vai proibir, vai punir quem desobedece essa lei religiosa. E a gente sabe que isso não funcionou muito bem na história, para nós. Na verdade, trouxe grandes problemas o Estado se unir à confissão religiosa cristã. Então, o que nós queremos no Brasil, meus irmãos, não é que o Brasil se torne cristão por força de lei. O que nós queremos é influenciar todas as camadas da sociedade para que os valores de Deus, que são absolutos sobre a sociedade, possam ter lugar para germinar e comecem a fazer uma mudança acontecer de dentro para fora. Como é a mudança que acontece no nosso coração quando a gente aceita Jesus. Então nós não queremos impor o cristianismo, e não devemos querer, e devemos rejeitar o discurso de quem busca isso para se eleger. Como se aquele cara for eleito, ou se aquela pessoa for eleita, então nós teremos um Brasil cristão. Não é um Brasil cristão evangélico por força de lei que nós queremos. Nós queremos um Brasil onde o reino de Deus esteja sendo sinalizado pela igreja cada vez mais, onde a igreja seja sal, onde a sociedade melhore, porque é isso que o cristianismo prega. Amém? Então esse é o primeiro erro. O segundo erro, que o governo deve excluir a religião. Nenhum governo pode usar o seu poder para suprimir uma religião de ser praticada. Todas as pessoas de todas as fés têm o direito de se expressarem publicamente e agirem de acordo com as suas crenças, quaisquer que sejam elas religiosas ou não. Esse é um ponto mais complicado, um pouco mais difícil, porque ele toca duas coisas. Quando você pensa em liberdade religiosa, você pensa assim: puxa vida, mas no Brasil a gente não pune nenhuma religião hoje. Não é? A gente não pune. As práticas religiosas, elas não são nem encorajadas pelo Estado e nem punidas pelo Estado. Eu lembro até um exemplo que o Barack Obama deu num discurso dele, falando: só que se de repente um cara aparecer no alto de uma montanha com o filho dele, amarrar o filho dele numa pedra e falar que vai matar o filho dele porque Deus mandou, a gente tem que chamar a polícia para esse cara. Não interessa se ele está falando alguma coisa que é da fé dele, ele está infringindo uma lei civil. Mas o Estado não pode coibir uma religião. Não interessa o que o prefeito, ou que o governador do Estado, ou que algum deputado, ou que o presidente diga. Eu vou continuar sendo cristão, quer eles queiram, quer não queiram. Vou continuar tendo os meus valores. O problema é quando o Estado impede que as pessoas exercitem a sua religião fora do espaço da sua religião. Por exemplo, eu tenho que me portar como um cristão no trânsito, eu tenho que me portar como cristão no meu trabalho,
eu tenho que me portar como um cristão dentro do meu relacionamento com a minha esposa, eu tenho que me portar como um cristão na minha faculdade, eu tenho que me portar como um cristão em vários desses lugares. O problema é que o que a gente vê hoje, o cerceamento da liberdade religiosa, ele é muito tênue. Quando a gente escuta discursos assim, não, você não pode fazer isso na esfera pública, porque isso está de acordo com a sua fé. Aí, isso é uma forma de repressão religiosa. Porque é como se, lembra da divisão? Sagrado e secular? Deus de um lado, César de outro. Não, aqui você está no império de César. Aqui você não pode agir com a sua mentalidade religiosa. A sua opinião religiosa não tem espaço no público. Presta bem, atenção. A sua opinião religiosa não pode ser dada no espaço público, porque ela é religiosa. Isso é cerceamento de liberdade religiosa. Eu posso e devo agir de acordo com as minhas convicções em qualquer lugar que eu esteja, porque isso é liberdade religiosa. Amém? Então, eu não posso chegar num lugar e falar assim, isso aqui eu não posso fazer, ou eu não posso falar assim, ou eu não posso me portar dessa maneira porque eu sou um cristão e o Estado é laico. Eu não estou querendo que o Estado faça aquilo que eu faço, eu só quero o direito de fazer o que eu faço, ou de pensar como eu penso. Isso é garantido pela Constituição, e isso nós devemos reservar não só para nós, mas como para qualquer outra pessoa de qualquer outra fé. Exemplo prático. A maioria, isso é uma causa que me toca profundamente, a questão do aborto. Eu já falei publicamente sobre isso aqui, tem na internet, você pode buscar. Mas a questão sobre o aborto, ela para mim, ela é uma questão fechada. Eu sou veementemente contra o abortamento. Aborto, na verdade, é aquilo que é rejeitado, né? É o feto, aquilo, cientificamente aquilo, e sociologicamente é o que a gente chama de aborto. O ato é o abortamento. Eu sou, declaradamente contra o abortamento. E eu sou também por causa da minha convicção religiosa. Aí você pode dizer, não, mas você não pode falar isso publicamente porque é religioso. Não, justamente porque o Estado é laico, eu devo. Que existe espaço para todo mundo falar por que é contra, por que é a favor. E você não pode ser discriminado se a fonte da sua opinião é religiosa. Nossa, cuspi longe agora. Todo mundo viu, né? Ninguém ia falar nada. Mas, sabe por quê? Existe uma coisa chamada o mito da neutralidade. De que a gente é tendencioso porque a gente é crente. Mas a esfera pública é neutra. O espaço público é neutro. E o tendencioso é o religioso. Mas não existe opinião que não seja religiosa. Mesmo aqueles que dizem que não são religiosos. Por exemplo, você pega uma declaração, não tem problema, uma ferramenta de avaliação sociológica como o marxismo, que se diz neutro. Não existe neutralidade. Todos nós cremos em alguma coisa. E nós agimos baseados na nossa crença. Se você crê em Deus, você age baseado na sua crença de que Deus existe. Se você não crê que Deus existe, você age baseado na sua crença de que Deus não existe. Por que a crença de que Deus não existe deveria ser maior ou mais aceita do que a crença que Deus existe? São duas crenças iguais. São confissões religiosas. Elas não têm diferenças entre si. Elas devem ter o seu espaço no lugar público. Conseguem entender isso? Então, nós podemos e devemos, como igreja, nos pronunciar sobre todos os assuntos, não só sobre as pautas morais que a gente está acostumado a falar, né? Aborto, família, sexualidade, moralidade, mas a gente deve também se pronunciar sobre economia, sobre impostos, sobre tudo, mesmo que os nossos pressupostos sejam religiosos, porque isso é liberdade religiosa. Então, o Estado não deve impedir ninguém de praticar a sua religião, não só no lugar privado, mas também de emitir as suas opiniões no espaço público. Então, se algum dia alguém disser que você não pode se pronunciar porque você é cristão, essa pessoa não sabe do que está falando. Nenhum Estado, o Leslie Newbegin vai dizer isso, nenhum Estado pode ser completamente secular,
no sentido de que aqueles que exercem o poder não têm crenças acerca do que é verdade, ou compromisso com algo que acreditam ser verdadeiro. Todo mundo acredita em alguma coisa. Todo mundo acredita em alguma coisa. E as crenças têm que ser equivalentes. A grande tarefa para nós, eu acho, é que a gente deve falar das nossas posições baseadas naquilo que a nossa fé expressa, de uma maneira que as pessoas entendam. Então, quando eu for falar sobre aborto, eu não posso chegar na esfera pública, como eu fiz uma vez quando eu tinha 7 anos de idade, quando eu estava na primeira série, e a professora de biologia começou a falar sobre a teoria da evolução, e o início do mundo e tal, e ela começou a falar, e eu fiquei doido, eu falei, não, professora, mas a Bíblia diz que foi Deus que criou tudo. Não, mas então, Bíblia é uma coisa, isso aqui é ciência, né? A separação. Você não pode falar sobre esse assunto, isso é religioso, isso aqui é científico, está em outra esfera. Aí eu, não, mas a Bíblia diz. A minha melhor resposta era que a Bíblia dizia. Isso pode funcionar muito bem para nós. Se eu quiser ganhar um argumento aqui dentro desse lugar, eu só preciso mostrar para você que a Bíblia diz. Aí você fala, não, beleza, você me mostrou que a Bíblia diz. Lá fora isso não cola. E não deve colar. Você não deve assegurar as suas posições de fé lá fora só porque a Bíblia diz. Você deve saber comunicar o seu valor dentro de cada lugar que você está. Se você está no campo do direito, você precisa estudar bastante para você, dentro da própria filosofia e da filosofia do direito, você conseguir exprimir a sua posição religiosa dentro da linguagem daquele campo. Então, quando eu vou falar sobre aborto com um cristão, eu posso falar, meu irmão, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando um bebezinho está lá no ventre materno, Deus está tricotando aquela alma. Eu não posso encostar naquilo. Foi Deus que decidiu que aquele bebê deveria ser formado. Já é uma vida humana. Você vai falar, cara, verdade. Se eu estou falando fora dessas paredes, eu preciso argumentar para a filosofia, para a ontologia, para a ciência. Ah, mas a ciência diz que não existe sinal elétrico no cérebro do bebê antes dos 3 meses. Não, isso já não é mais verdade. A gente pode argumentar cientificamente sobre aquele embrião. Essa deve ser a nossa tarefa como cristãos, entendem? Traduzir a nossa fé para todos os campos onde nós nos colocamos na sociedade. E aí você não precisa abrir mão da sua fé, mas você precisa ser coerente com ela e ser coerente com o espaço onde você está. Todos os governos são perversos e demoníacos, né? Isso é um erro. Deus estabelece autoridades e devemos respeitá-los e orar por elas. Isso está lá em Romanos 13. Satanás pode influenciar indivíduos, sistemas, mas ele não tem domínio sobre nada. Quando a gente diz que a política é do diabo, aí a gente entrega de bandeja para ele aquilo que não pertence a ele. A gente deixa de se envolver com algo que a gente deveria se envolver. Então, eu sou bem contrário a essa posição, e algumas pessoas vão falar, mas tem a separação da igreja, do Estado, tem uma coisa que está sob o domínio de Deus e outras coisas não estão. Não, tudo está sob o domínio de Deus. Tem até um teólogo que fala que o próprio diabo é de Deus. As trevas são de Deus, tudo é de Deus. A gente não pode se ausentar do nosso dever cívico de cidadania, e a gente não pode escapar da nossa tarefa de sermos sal e sermos luz. Nós temos 2 vocações. Você tem que ser cidadão, porque você é um cidadão, e você tem que ser cidadão, porque você é cidadão do céu. E com o melhor cidadão do céu você for, melhor cidadão da terra você vai ser também. O cristão deve evangelizar e não fazer política. Essa é uma posição muito clara que a gente tem hoje no Brasil. Um medo de política, um medo de falar sobre isso, um medo de se posicionar, de falar sobre direita e esquerda, ainda que esses termos sejam extremamente problemáticos e a gente não tem no Brasil algo que realmente se assemelha à direita ou realmente se assemelha à esquerda. Todo mundo diz que sim, mas na verdade não. Prova disso é só você dar o poder para algum deles e depois questioná-los. Eles vão falar assim, não, mas isso não é a verdadeira direita. O que aconteceu não foi o verdadeiro marxismo, toda aquela história. Então as pessoas dizem que existe, mas não existe. Direita e esquerda depende de onde você está sentado.
né? As pessoas têm um medo de entrar nessas discussões, e elas falam, não, vamos só evangelizar, vamos só orar, falar da salvação, né, do céu e do inferno. E se o cara tiver com fome, que Deus te abençoe, né? Tem um cara que chamava Orlando Costas, um teólogo, e ele tinha um costume muito interessante. Ele ia com um caderninho em vários lugares, tanto nos centros como nas periferias, e falava assim, se Deus fosse o prefeito da sua cidade, falava lá com o pedreiro, que estava construindo uma casa lá no final da cidade, bem na periferia, chegava no pedreiro e falava assim, cara, se Deus fosse o prefeito da cidade, como que seria a cidade? Ah, rapaz, se Deus fosse prefeito, ia ter água lá em casa, ia ter luz, a gente não ia precisar fazer o gato, né? A gente ia ter o que comer. E aí ele anotava isso e ele começava a escrever, como que o reino de Deus se parece para essas pessoas? É assim que a gente tem que pensar. A gente não deve se ausentar da política, muito pelo contrário, a gente deve se engajar cada vez mais de maneira crítica, de maneira sensata, estudando bastante, pensando bastante, para que a gente possa manifestar esse domínio de Deus também nessas esferas. O Francis Schaeffer diz assim, o cristianismo não é uma mera verdade religiosa, mas ele é a verdade total, a verdade sobre a totalidade da realidade. Eu gosto muito dessa frase, porque às vezes a gente acha que o cristianismo é uma religião, mas na verdade o cristianismo é uma maneira de ver o mundo, as artes, a cultura, o problema do mal. Essa verdade nos possibilita enxergar mais nitidamente e questionar, apontar as incoerências, pensar e dizer algo sobre todas as coisas, não só sobre a vida cristã. Então a gente não tem que ficar só achando que o nosso dever ele é espiritualístico, ele é integral. A gente prega o evangelho todo para o homem todo e para todos os homens. A gente só não deve lutar para que as pessoas tenham acesso ao pão da vida, mas que elas tenham acesso ao pão francês mesmo, né? A todo tipo de pão, para que a gente não esteja pregando só para uma parte do indivíduo, né? A gente não é um indivíduo separado. Ser espiritual, ser material, isso não existe, todo mundo é um só. E o evangelho é para todo homem. Então a gente não deve cair nesse erro de achar que a nossa tarefa como igreja é só evangelizar. A gente não fala sobre política, a gente não se engaja politicamente. É claro que, eu quero deixar muito claro aqui, quando eu digo que nós como igreja devemos nos posicionar politicamente, eu quero que você não confunda uma coisa com a outra. Nós somos igreja e nós também somos Primeira Igreja Batista, ok? Nós somos igreja do Senhor Jesus, mas nós também somos uma comunidade local. Nós aqui nessa comunidade local somos veementemente contra que esta comunidade local, a Primeira Igreja Batista, diga, a partir de agora, todo mundo dessa igreja vai votar num candidato X. Porque senão a gente estaria funcionando como um estado totalitário, aquilo que a gente falou que não podia fazer. Lembra? Misturar as coisas. Então, nós como igreja, Primeira Igreja Batista, não vamos nos levantar com a bandeira de um partido, porque se eu fizer isso, eu estou interferindo na sua liberdade política. E na sua liberdade política, que pode ser diferente da sua, que pode ser diferente da sua, que pode ter um candidato diferente do seu. Então, nós temos que respeitar e não fazer desse lugar um curral eleitoral. Promover visão política, nós falamos sobre o reino de Deus, e o reino de Deus muitas vezes vai passar por aquilo que algumas pautas abordam, e às vezes o reino de Deus vai passar por outras pautas, mas o nosso compromisso é com o reino de Deus, e não com as pautas políticas, entende? Então quando a gente fala do pobre, do oprimido, do órfão, do estrangeiro, do refugiado, eu não estou falando de uma pauta política, eu estou falando daquilo que a palavra de Deus diz sobre esses temas. Quando eu falo sobre aborto, quando eu falo sobre casamento, quando eu falo sobre família, eu não estou adotando uma pauta política. Coincidiu. Mas na verdade eu estou falando sobre o reino de Deus. Ok? Então essa deve ser a nossa tarefa. Não só ficar falando de coisas espirituais, mas também nos engajarmos. Aí quando eu digo nós como igreja, estou falando nós como indivíduos, você e eu. Devemos nos engajar. A gente deve também separar um pouquinho, ou discernir um pouquinho, o que é político do que é eleitoral.
Porque político e eleitoral se confundem também. Ser político não quer dizer ser eleitoral, né? Então, não quer dizer só que você vai se envolver com uma agenda de um candidato ou de um partido. Pode até ser que seja. Pode até ser que seja. Conheço irmãos abençoados por Deus, uma vida limpa, uma vida íntegra, que se envolvem partidariamente. E seria muito romantismo da minha parte achar que você pode fazer política no Brasil por uma via partidária. Não existe, toda política no Brasil é partidária. Então você tem que, se Deus te deu uma vocação para ser um político, você vai ter que se afiliar a um partido, enfim. Mas isso você deve fazer como um indivíduo. Nós, como comunidade Primeira Igreja Batista, não vamos fazer. Amém? Então quando eu digo que a igreja tem que se posicionar, eu estou falando nós como indivíduos. Porque essa igreja jamais vai assumir uma postura de desafiar a sua liberdade ou de impor alguma coisa sobre você, ou de ser massa de manobra, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não? Está aí? Então, beleza. Está dando para compreender até aqui? Último comportamento errado. O cristão deve fazer política e não evangelizar. Isso também, gente, é uma febre que eu vejo. O reino de Deus não cabe dentro de nenhuma ideologia política. Se quiser, copia essa frase, posta ela, faz uma camiseta. O reino de Deus não cabe dentro de uma ideologia política, porque o reino de Deus é suprapolítico, ele é supratemporal, ele é imanente, mas ele é transcendente. Então, não tente cooptar Jesus para o seu partido. Senão você vai estar fazendo que nem os fariseus e herodianos que a gente leu. Jesus, de que lado que você está? Eu já vi gente falando que Jesus é de direita, que Jesus é de esquerda. Todo mundo quer Jesus para o lado, porque se eu conseguir te convencer que Jesus está do meu lado, então você vai ter que vir para o meu lado. Mas Jesus não pode ser cooptado por nenhuma visão política. O reino de Deus está acima de todas essas coisas. Amém? Eu vou morrer pregando isso. E essa igreja vai morrer pregando isso, que o reino de Deus está acima de qualquer partido político. O chamado de Jesus é ao discipulado radical, que transforma o indivíduo de dentro para fora pela força do Espírito Santo e faz dele um agente do bem e do amor ao próximo em todas as esferas da sociedade. É assim que a gente revoluciona o mundo. Jesus, quando ele disse, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, ele revolucionou as revoluções, né? Ele revolucionou a forma como as pessoas pensavam a revolução. Porque ele não está falando da revolução da estrutura, ele está falando da revolução do indivíduo. Ele não está falando, dá a César o que é de César, como se o que fosse de César não fosse de Deus. Ele falou, de quem é a imagem nessa moeda? De quem é a imagem? De quem é a imagem? De quem é o desenho nessa moeda? De César. Então, essa moeda é de César. E você é a imagem de quem? Você é a imagem de quem? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, dê a Deus o que é de Deus, ou seja, todo o seu ser. De César é a moeda. De Deus é tudo. Inclusive a moeda que eu dei para o César. Amém? Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou como aquela moeda. A imagem que está impressa em mim diz de quem que eu sou, a quem eu pertenço. Então, essa é a revolução do Evangelho. A revolução do Evangelho é aquela revolução do Espírito Santo que me incomoda com a dor do outro, com o exílio do outro, com a falta de liberdade do outro, com a pobreza do outro, e me mobiliza para que eu politicamente transforme essas situações. Mas é uma revolução que é de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é a revolução da estrutura, mas é a revolução do indivíduo. É a transformação de cada ser humano. Essa é a revolução. Então, depois dessas cinco coisas que a gente não deve fazer, né, desses 5 comportamentos errados, a gente pergunta, então, qual deve ser a nossa relação
com a política. Esse é o livro que eu estou falando, que eu usei bastante como base para a minha reflexão e algumas aulas também sobre esse conteúdo. O Wayne Grudem ele vai dizer que fazer o bem é influenciar para o bem as leis e as políticas. Fazer o bem é influenciar para o bem as leis e as políticas. Talvez você tenha lido essa frase e o seu olho parou em leis e políticas. Aí você fala assim, poxa, mas como que nós devemos nos envolver a esse ponto de fazer leis e políticas? A palavra-chave dessa frase é influenciar, é influência. Então a gente não se impõe religiosamente, não é assim que a gente deve fazer. Não é omissão, ou seja, manter silêncio. Não é retirar-se do governo. Não é dedicar-se exclusivamente ao evangelismo. E não é dedicar-se exclusivamente à política. Sobre esse último ponto, tem muita gente que acha que a adesão a uma pauta política é adesão ao cristianismo. Isso está completamente equivocado. Quando a gente fala de influência, a gente não está falando de força, a gente está falando de espada, a gente não está falando de excluir gente da sua vida, a gente não está falando sobre você ser truculento. Quando a gente está falando sobre influenciar, a gente está falando sobre um debate racional de ideias que é tão bom que ele convence, ele persuade as pessoas. É isso que falta muitas vezes para a igreja cristã no Brasil e no mundo. A gente quer influenciar, mas a gente não se dá o trabalho do estudo, não se dá o trabalho do envolvimento, da gente ir atrás, conseguir ter um discurso que convença as pessoas. Se você está no campo da medicina, você vai ser um médico cristão, um pesquisador dentro da saúde cristão. E os seus valores cristãos vão guiar o seu trabalho. E você deve falar tão bem sobre pesquisa científica, e tão bem sobre medicina, que as pessoas vão dizer, uau, esse cara me convenceu, mas não foi pelo discurso religioso, foi pelo seu discurso dentro do seu campo de atuação. Como exemplo, né, eu sei que ele não gosta disso, mas tem o Mateus aqui. O Mateus é uma bênção para o mundo cristão, e não só para o mundo cristão, para o mundo como um todo, como um artista. E ele é um cara que influencia muitas pessoas, mesmo que ele não chegue e fale assim, olha, gente, agora eu quero falar de Jesus e seja um conferencista. Ele é um guitarrista, um dia, quem sabe, né? Vai ser um conferencista. Mas ele é um guitarrista. Só que ele é tão bom naquilo que ele faz, que as pessoas olham e falam assim, cara, e ele é cristão. Puxa vida, olha, passei a respeitar mais os cristãos agora. Porque se esse cara aqui é bom, é cristão, então, acho que eu vou procurar saber um pouco mais sobre isso, ou vou pelo menos me abrir um pouco mais, porque, cara, as grandes pessoas do mundo que influenciam outras, influenciam por causa do seu trabalho, não é por causa do seu discurso de fé. Eu conheci um amigo na faculdade, que ele gostava tanto de um dos nossos professores, que era um pós-doutor e tal, e ele, quando ele entrou, ele era um cristão, né? O meu amigo, entrou na faculdade. Mas ele gostava tanto daquele professor, ele foi até orientando desse cara, que ele começou a perder a fé. Aí eu falei, um dia eu conversei com ele, falei, cara, o que está acontecendo? Você era cristão, cara, agora você está duvidando de tudo, você está mal cético. Aí ele falou, cara, comecei a andar com fulano de tal, né? E você vê que ele é um cara que ele não acredita nessas coisas. Eu falei, tá, mas ele te convenceu que essas coisas estão erradas? Que o cristianismo é falso? Ele te convenceu que Deus não existe? Não, na verdade ele nunca falou sobre isso, mas tipo, como eu quero chegar no patamar dele, e ele tem essa posição, então eu acho que eu tenho que ser que nem ele. Então, a nossa influência expressiva se dá no ambiente democrático pelo nosso discurso. Se dá por quão bem a gente consegue falar sobre essas coisas, a gente consegue se pronunciar. Então, por isso que você não deve ficar só lendo a mesma fonte de mídia, de notícia. Você não deve ficar tendo a sua posição política baseada em vídeo de YouTube. Pode ajudar, tem alguns muito bons sobre várias coisas. Mas você tem que ser... Para você se engajar politicamente, você tem que ir mais profundo do que isso. O conceito de influência expressiva para o Grudem é que, de acordo com o conceito de influência expressiva, os cristãos devem procurar influenciar o governo civil conforme os padrões morais de Deus e conforme os propósitos de Deus para o governo revelados na Bíblia e devidamente compreendidos. Então, eu acho que se a gente for pensar em política e fé cristã, para nós, para a nossa comunidade,
Você viu que eu não entrei nos valores em si, né? Nas agendas, nas pautas, nas propostas. E quanto mais eu estudava sobre isso, mais eu falava assim, cara, é impossível falar isso tudo numa noite. A gente precisa fazer uma série só sobre política, um curso na Escola do Discípulo, né, sobre política e fé cristã, porque realmente tem muita coisa para a gente cobrir. Então eu não estou falando de pautas, eu estou falando de posturas. De uma postura crítica, de uma postura de envolvimento, de uma postura corajosa, de uma postura de preparo para a gente entrar nesse embate, gente. Porque eu conheço muita igreja que vai preparar um missionário para ir para a Indonésia e coloca o cara lá no centro de treinamento, na Indonésia, qualquer lugar. O cara vai para o centro de treinamento, o cara estuda teologia, o cara estuda cultura, o cara estuda transculturalidade, o cara estuda o idioma, o cara se prepara, fica 5 anos se preparando para ir para o campo missionário e vai. Que bênção! Por que a gente não faz isso com cientista político? Por que a igreja só produz pregador, cantor? É ou não é? Por que a gente não se envolve para fazer com que os nossos jovens, nós que estamos aqui, sejamos os melhores, os mais bem preparados para entrar em cada esfera, em cada fatia da sociedade, com o pensamento cristão, com os valores do cristianismo, em cada ponto do mundo, em cada esfera da sociedade. A igreja tem que acordar para isso. A gente tem que falar sobre filosofia, a gente tem que falar sobre ciência, a gente tem que falar sobre economia, a gente tem que falar sobre leis tributárias. Eu creio que as melhores ideias vão sair das mentes iluminadas pelo Espírito Santo. E a igreja tem que se levantar para ocupar esses lugares. Mas a gente não vai fazer isso com um discurso piegas. A gente não vai fazer isso só falando, não, porque Deus me revelou na Bíblia. Você precisa da linguagem certa para que as pessoas te ouçam e do engajamento correto. Amém? Então, eu acho que esse conceito de influência expressiva é aquilo que a gente precisa abraçar. Nós precisamos ser influentes, sim. A gente precisa falar sobre política, sim, com respeito a quem discorda de você, sem virar baixaria, sem cair na ironia, sem cair no sarcasmo, respeitando as pessoas. Se a pessoa quiser votar na pessoa que você mais odeia, deixa ela votar e não passa a odiar ela, entendeu? Não se torne um ignorante político, não seja massa de manobra de grandes veículos de comunicação, pondere sobre tudo, converse com quem sabe das coisas, leia boas referências, escute boas referências que eu comecei falando. Talvez você não sabe alguma coisa sobre política, mas eu te garanto que tem um cristão que já é PhD nisso. E eu posso te falar quem é, posso te apontar o caminho, aqueles que pelo menos eu já sei, no contexto brasileiro. Então, para a gente ser influência expressiva, a gente precisa trabalhar bastante. E a gente precisa falar de uma maneira que o mundo nos ouça. Nós temos algo a dizer. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Aquilo que Deus crê sobre família, aquilo que Deus diz sobre família, é o melhor projeto de família para a sociedade. Você não vai falar sobre isso só usando um versículo bíblico. Você precisa ir para a ciência social. Você precisa ir para a pesquisa. Você precisa ir para a psicologia. Você precisa ir para a psiquiatria. Você precisa ir para várias áreas que trabalham com família. Você precisa ir para a assistência social. E falar como um assistente social, falar como um psicólogo, falar como um médico, falar como um doutor, falar como um advogado. Amém? Dessa maneira, engajados assim, nós podemos fazer uma diferença. E nós precisamos, cada vez mais, entender que Deus nos chamou para que a gente assuma a nossa posição de igreja em todos os lugares da sociedade. A gente não fica de segunda a sábado contando as horas para vir para cá. Lá a gente está em missão, o tanto quanto nós estamos aqui. Amém? Jesus não precisou de primeiro e segundo turno. 3 dias ele ressuscitou para ser o Senhor do mundo e do universo. Ele é o nosso Senhor. A imagem dele está em nós. Ele se despiu de tudo para tornar o reino de Deus possível para mim e para você. Então é hora de nós, Igreja do Senhor Jesus, nos levantarmos e nos engajarmos no reino de Deus, também na nossa cidade, na política, no Brasil, em todo o mundo. Amém?
Posso te convidar a ficar em pé? Quero fechar com esse texto de 1 Pedro 2, 13 a 17, que diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Quando a gente diz que Deus estabelece autoridade, aí você me pergunta, pô, mas foi Deus que colocou o Temer lá? Ou foi Deus que fez fulano ascender ao poder? Não, a Bíblia não diz que Deus escolhe as pessoas que estarão nos lugares de autoridade. Existem processos sociais para isso. O que a Bíblia está dizendo é que o fato de haver autoridade é algo que é estabelecido por Deus. O ser humano deve viver sob a autoridade. Seja o rei como a autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, por Deus enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Que Deus levante no nosso meio uma geração engajada politicamente, sóbria, crítica, que sabe refletir e que não é levado por qualquer onda, qualquer vento, qualquer videozinho, qualquer noticiazinha, qualquer comportamento social. Que a palavra de Deus seja o nosso esteio. Que cada um de nós estejamos comprometidos com o que Deus diz sobre a vida, com o que Deus diz sobre a sociedade, com o que Deus diz sobre o pecado, com o que Deus diz sobre moralidade, com o que Deus diz sobre o futuro, com o que Deus diz sobre corrupção. E que nós, cheios desses valores, sejamos levantados pelo Espírito de Deus para colocar o pé para fora dessa porta e invadir a sociedade. Amém? Para que então Campo Grande e o Brasil possam se parecer ao máximo com aquela Campo Grande e com aquele Brasil que vão existir quando Jesus voltar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, por esse momento que tivemos, ó Deus, de reflexão. Hoje é uma noite diferente. Nós estamos aqui, ó Pai, até como uma prova daquilo que acabamos de dizer, que nós precisamos ter conversas sóbrias, precisamos estudar, precisamos ouvir o que pessoas diferentes têm a dizer sobre esses temas, porque não adianta mais, ó Deus, a gente só se fechar em quatro paredes e ver o nosso país acabando, a economia acabando, as pessoas sofrendo, o desemprego aumentando, a fome aumentando, tudo crescendo, as calamidades crescendo, e a tua igreja, que tem os teus valores, que tem a resposta para o mundo, fica calada, ou se opõe à política, e não se envolve, não reflete, não questiona, não protesta. Senhor, em nome de Jesus, coloca em nós um sentimento de que nós realmente precisamos nos levantar, cada coração aqui, precisamos ser aqueles que levantam o teu nome numa sociedade caída e que curam a sua nação. Oramos, ó Deus, agradecidos por essa noite, te pedindo, ó Pai, que o Senhor continue a nos ensinar sobre isso, para que nós sejamos sal e luz na nossa terra, em nome de Jesus, amém. De ver a maldade no meio da rua, daqueles que ganham a vida, daqueles que perdem as suas. É gente que quer o mal, pra gente que faz o bem. É gente de dignidade que vive com medo de quem não tem. Diziam que eram coitados amordaçados pela censura, agora desfilam nas bancas e imprimem a própria ditadura. Pobre de Betsaida, ai de ti Corazim, dessa nossa garganta virá o juízo do teu fim. Que antes mesmo de toda a guerra e antes mesmo de eu nascer, o princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Eu sei que eu vou viver, e um dia eu hei de ver o meu país aos teus pés, Deus. Eu sei que eu vou viver, e um dia eu hei de ver o meu país aos teus pés.
sou nas pobres páginas dos jornais. Eu prego e canto e louvo, fico louco de profetizar. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu respirar. Agora a liberdade é tudo que eu quero viver. You took me from the jail to the holy house around. Eu sei que eu vou viver, e um dia eu hei de ver o meu país aos teus pés, Deus. Eu sei que eu vou viver, e um dia eu hei de ver o meu país aos teus pés, Deus. Eu sei que eu vou viver, e um dia eu hei de ver o meu país aos teus pés, Deus. Eu sei que eu vou viver, e um dia eu hei de ver o meu país aos teus pés. E um dia eu hei de ver o meu país aos teus pés, Deus. Eu sei que eu vou viver, e um dia eu hei de ver o meu país aos teus pés, Deus. Eu sei que eu vou viver, e um dia eu hei de ver o meu país aos teus pés, Deus. Eu sei que eu vou viver, e um dia eu hei de ver o meu país aos teus pés. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, só passando para lembrar você que as inscrições para o Arte e Vida estão abertas. E a gente vai ter muitas oficinas interessantíssimas. E isso passa por aquilo que nós falamos aqui. A gente vai ter uma oficina que eu vou ministrar sobre cristianismo e cultura pop. E a gente vai falar bastante sobre cinema, sobre música, sobre filosofia da arte. E vai ser uma reflexão assim muito bacana. Eu quero te convidar a você fazer a sua inscrição. Vai ter oficinas de desenho. E eu quero... Cadê a Gabi? Chega aqui, Gabi. Olha que sensacional isso que a gente está falando, né? Jesus é Senhor sobre todas as áreas da vida, inclusive sobre a arte. Olha que bacana o que a Gabi desenhou agora durante o culto. Ela pegou aquela frase que nós falamos: apolítico não deixa de ser político, só o é pessimamente. Robinson Cavalcante. A gente vai ter oficina. Você quer aprender a fazer isso, quer aprender a desenhar de desenho, né? A oficina. Cara, é assim que você pode ser relevante, ser uma referência para as outras pessoas. Você não precisa só ser um pregador, ser um cantor, ser um músico. Você pode ser um desenhista, você pode ser um advogado, você pode ser qualquer coisa. Mas você precisa aprender e você precisa se dedicar. Então o Arte e Vida está chegando, muito bacana. Eu jamais conseguiria fazer isso. Vamos dar uma forte salva de palmas para Deus pelo talento da Gabi? Vai ser uma das nossas professoras e várias outras oficinas sobre várias outras coisas. Então passa lá no balcão e participa do Arte e Vida, que vai estar imperdível esse ano. Que Deus abençoe você, que essa semana seja uma semana de vitória sobre a sua vida, que Deus continue ministrando essa palavra sobre você ser uma pessoa relevante durante todos os dias, te tornando uma pessoa mais aberta, mais cheia do Espírito Santo, pronta para responder qual é a razão da tua fé a qualquer pessoa que te perguntar, sendo sal e luz por onde você passar. Amém? Sábado que vem a gente continua a série de cristianismo público, e aí espero você até semana que vem.